permaneça ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui, Rádio Ubuntu. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco acredita em acordo sobre desoneração da folha de pagamento sem aumento de impostos. Comissão aprova isenção de FGTS e INSS para aposentados que trabalham. Senadores vão ao Ceará apurar tentativa de fuga em presídio de Itaitinga. Boa noite. A desoneração da folha de pagamento de setores da economia e municípios voltou ao centro dos debates no Senado após o recesso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou hoje que a desoneração da folha de pagamento não acarretará aumento de impostos para compensar as perdas da União. O líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, disse acreditar em um entendimento com sugestões de fontes feitas pelos senadores, como as receitas de multas das agências reguladoras. A repórter Érica Christian traz mais informações. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aguarda uma resposta do Ministério da Fazenda sobre o impacto da desoneração da folha de pagamento e o valor da arrecadação das fontes sugeridas pelos senadores. O projeto pendente de votação prevê a volta gradual da cobrança previdenciária de 17 setores da economia e dos pequenos municípios até 2028. Rodrigo Pacheco descartou o aumento de impostos ao citar as sugestões dos senadores, como a repatriação de bens de brasileiros no exterior e o pagamento de multas aplicadas pelas agências reguladoras. Nós tivemos já aprovadas apostas esportivas, também as importações até $50. Nós temos um rol muito extenso de medidas já tomadas, de medidas que podem ser tomadas sem que represente aumento de imposto. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, acredita no entendimento nos próximos dias sem o aumento de impostos. Eu estou confiante que os novos cálculos da Fazenda, com as fontes propostas, serão o suficiente para resolvermos a desoneração. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu o prazo de 11 de setembro para um acordo sobre a desoneração, sob pena de as empresas e as prefeituras voltarem a pagar os 20% da Previdência Social. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu que sejam divulgadas as atas eleitorais do pleito presidencial na Venezuela, posição defendida pelo Brasil, Colômbia e México. O parlamentar ressaltou que muitos países clamam por transparência quanto aos resultados da eleição e lamentou as vidas perdidas e as centenas de pessoas detidas no país vizinho. Devemos nos solidarizar com o povo venezuelano e desejar que a paz e a fraternidade e o diálogo ressoem naquelas terras a partir da transparência e da divulgação das atas do processo eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou a solidariedade da presidência ao povo da Venezuela diante do número considerável de pessoas mortas e feridas devido à instabilidade política e social no país vizinho. Ele destacou que, em uma democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral, assegurando a prevalência da vontade do povo, são bases essenciais e insuperáveis. Acrescentou que o governo da Venezuela se afasta desses valores ao não demonstrá-los com clareza. Pacheco ressaltou que a luta pela democracia não nos permite ser seletivos e casuísticos e que toda violação deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for. Se não cabe à presidência do Senado presumir fraude num país vizinho, é exigível que o governo desse país e a justiça desse país demonstrem com clareza, transparência e lisura o resultado eleitoral, sob pena deles poder ser apontado como fraudulento. E o plenário aprovou um acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre o Brasil e o Equador. O relator da proposta no Senado avalia que o documento vai aproximar ainda mais os países. Repórter Luiz Felipe Liasbra. O plenário
aprovou o acordo de cooperação e facilitação de investimentos entre o Brasil e o Equador, que foi assinado em Nova York em 2019. Pelo documento, os dois países se comprometem em adotar medidas regulatórias, criar mecanismos de governança e cooperação, além de prevenir e solucionar controvérsias. O objetivo do acordo é a facilitação de remessas de capitais e de divisas entre as duas nações. O relator da Comissão de Relações Exteriores, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, avaliou que o documento vai aproximar ainda mais os dois países. Brasil e Equador possuem atualmente mais de 100 acordos bilaterais em vigor, os quais tratam de temas variados, como a cooperação técnica, a mobilidade humana e até mesmo a promoção comercial. Assim, é pertinente entender e estender os contatos bilaterais à cooperação e facilitação de investimentos. O acordo vai entrar em vigor 90 dias depois do recebimento da notificação diplomática aos países. A Comissão de Segurança Pública aprovou um pedido de diligência externa no Ceará para apurar uma tentativa de fuga na unidade prisional de Itaitinga. O episódio aconteceu no último sábado. O repórter César Mendes tem os detalhes. A Comissão de Segurança Pública vai realizar uma diligência no Ceará nesta sexta-feira, 9 de agosto, para investigar as notícias de uma possível fuga de presos da unidade prisional de Itaitinga, município situado a 33 quilômetros da capital do estado, Fortaleza. A diligência foi aprovada como item extrapauta na reunião deliberativa do colegiado desta quarta-feira, atendendo a um pedido do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que disse que as notícias a respeito do episódio têm sido contraditórias, porque, segundo ele, o governo do estado nega que a fuga tenha acontecido. Que a gente possa ouvir todos os atores envolvidos nisso, a OAB, o secretário de administração penitenciária, o sindicato dos policiais penais, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça. Vou convidar senadores também que possam estar conosco. A gente precisa, nesse momento, de contradição. O governo diz uma coisa, o sindicato diz outra. O senador Stifson acabou de falar aqui, para mim e para o senador Mourão, que já tem informações que os presos chegaram no Rio Grande do Norte e o governo diz que não houve fuga. Então, o que é que houve? Cadê a lista? Quem fugiu? Não fugiu? Eduardo Girão anunciou que a diligência aprovada pela Comissão de Segurança Pública está marcada para as 10 horas da manhã de sexta-feira na Assembleia Legislativa do Ceará. E a Comissão de Educação vai ouvir o ministro Camilo Santana. O convite aprovado nesta terça-feira pede que o ministro da Educação explique distorções nas contas do MEC apontadas pela Controladoria Geral da União. Repórter Marcela Cunha. A Comissão de Educação aprovou um requerimento convidando o ministro da Educação, Camilo Santana, a prestar informações sobre uma distorção de 2,7 bilhões de reais nas contas da pasta referentes ao ano de 2023. A diferença foi identificada pela Controladoria Geral da União em uma auditoria, como explicou a autora do pedido, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. O presidente da comissão, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, propôs aproveitar a ida do ministro à comissão para debater outros 3 temas, entre eles as carreiras do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Um dos itens é a questão das carreiras do FNDE e do INEP. E as notícias que estamos vendo pelos meios de comunicação são de que talvez os órgãos entrem em estado de greve por falta de atendimento, de diálogo, particularmente com o Ministério da Gestão. Arnes também quer saber sobre os desdobramentos do novo ensino médio recentemente aprovado pelo Congresso Nacional e sobre a proposta enviada pelo governo do próximo Plano Nacional de Educação. A reunião ainda não tem data marcada. Avançou no Senado o projeto que incentiva a contratação de idosos aposentados. O texto aprovado isenta aposentados que continuam no mercado de trabalho e empresas contratantes do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e da contribuição ao INSS. A proposta seguiu para análise do plenário. Repórter Bruno Lourenço. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto isenta funcionários e patrões das contribuições previdenciárias nos casos de contratações de aposentados,
empregos, além de dispensar os empregadores do depósito prévio do FGTS e de indenizar o trabalhador em caso de demissão. A relatora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, destacou que os benefícios somente serão concedidos se a empresa aumentar o número de funcionários, limitado a 5% da folha de pagamento. A empresa não pode inventar um número, de trabalhadores. É do ano anterior, o número de trabalhadores do ano anterior, 5%. O líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, encaminhou o voto contrário à proposta por conta do custo para a Previdência. Eu sei que a pessoa já está aposentada e não fará jus a uma nova aposentadoria, mas na medida que ela senta no lugar de alguém que não estaria aposentado ou não está, evidentemente seria menos uma contribuição. O projeto, que segue para o plenário, também cria o cadastro de vagas para aposentados no Sistema Nacional de Emprego. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Você ligado aqui na Rádio Ubuntu. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, você confere os maiores clássicos do rock and roll de todos os tempos no Rock 10. Uma contagem regressiva com grandes artistas, histórias e muitas informações. Rock 10. Todo sábado às 10 da manhã e domingo às 10 da noite, aqui, Rádio Ubuntu.